E o Palmeiras está super preocupado com as dimensões do gramado em Assunção, palco da partida contra o Cerro Porteño, nessa quarta-feira, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Só para contextualizar, na semana passada, empate em 1-1 no Allianz Parque, no novo estádio, no Bank Park. Pois bem, nessa volta, na partida de volta nessa quarta-feira, o jogo acontece em Assunção. E na fase de grupos, quando o Palmeiras enfrentou o Cerro nesse mesmo estádio, o Palmeiras percebeu uma redução em um dos lados, dos dois lados da largura do campo. A verdade é que o Cerro Porteño diminuiu as dimensões do gramado para ter menos dificuldade de marcar o Palmeiras. Rouba-se a bola no campo de defesa e inicia-se o contra-ataque. O Palmeiras já enviou uma notificação à Conmebol solicitando que a entidade responsável pela Libertadores fiscalize as dimensões do gramado. Estou muito curioso para saber como é que o Cerro Porteño vai lidar com essa história. O gramado em condições e dimensões naturais favorece o Palmeiras, que certamente vai tentar impor o seu jogo, amassar o adversário para sair de campo vitorioso. A vitória do Palmeiras garante o Verdão nas quartas de final, um empate leva a decisão para pênaltis e a vitória do Cerro Porteño classifica o time paraguaio, o que seria uma enorme zebra diante das dimensões, da qualidade e do investimento do elenco do Palmeiras na comparação com a equipe paraguaia, que nem faz boa competição no torneio nacional. Só para completar, registrar a variação do Palmeiras em relação à sua defesa. No primeiro semestre, antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras tinha uma média de 0,73 gols sofridos por partida, menos de um gol por jogo. Essa média quase dobrou. Depois da Copa, 1,25 gols por jogo. Palmeiras, que havia sofrido só 28 gols em 38 jogos no primeiro semestre, tem assistido, especialmente também por conta do sistema defensivo e do goleiro Carlos Miguel, a muito mais gols do que antes. Enrolar com o tempo, porque os temas são grandes e árduos. Vamos dar aquela respirada então, ó. Posição de lótus. Isso. É isso aí. Vamos lá. Palmeiras em alerta com déficit. Rapaz, vamos nessa. Vamos botar na tela os números da Sociedade Esportiva Palmeiras. Déficit nas contas no primeiro semestre, ativo circulante 220 milhões, passivo circulante sem o contrato com o Nubank Park 794 milhões, diferença de 574 milhões. Contas a receber inclui venda de jogadores 193,5 milhões, contas a pagar 769,1 milhões de reais. A diferença aí está em 575,6 milhões. Ô, Rodrigo Matos e PVC, devo cortar meus pulsos? Vamos explicar a situação da Sociedade Esportiva Palmeiras, por gentileza. O Massini, eu trouxe esses dados porque assim, o déficit é conhecido, já foi publicado, mas é para tentar explicar um pouco onde que está a questão do Palmeiras que ele precisa resolver, né? E qual é a questão? É que o que a gente fala de ativo circulante é quanto o Palmeiras tem para receber durante o período de um ano. E o passivo circulante é quanto ele tem para pagar. Se você tem uma diferença de 574, por que eu botei ali sem o contrato do Nubank? Porque essa é uma antecipação de contrato que não tem efeito de fato, né? Vai descontando simplesmente o contrato, porque o Palmeiras não tem que pagar isso, né? E aí é em torno de 20 milhões, eu descontei ali que o 20 milhões é mais ou menos o que dá o ano. Só que aumentou, que a gente vê no passivo circulante do Palmeiras. Apareceu um empréstimo pequeno, de 15 milhões, mas tem um empréstimo que não tinha nas contas do clube. A antecipação de contratos de outros contratos aumentou consideravelmente, de 100 milhões para 150, se a gente tirar o estádio, né? Tirar esses 20 milhões. Então, você teria aí. Quais foram exatamente os contratos que foram antecipados? Porque provavelmente você está precisando de fluxo de caixa, né? Para ir pagando as coisas. E onde que está a questão? O Palmeiras contratou muito e dessa vez sem ter recebido antes jogadores, como ele fez anteriormente, quando ele tinha o dinheiro do Estevão e do Endrick. Então, você tem uma diferença de 570 milhões. Aí não é num ano só, é uma diferença por alguns anos de pagamento de jogador entre o que você tem para receber. Então, você tem um buraco para fechar. É isso. Aí você pergunta, o Palmeiras está quebrado? Né? Que a gente poderia chegar à conclusão. Aí eu fui conversar com pessoas, assim, por exemplo, com o César Grafete, eu estava assim, você acha que tem uma questão de liquidez? Ele falou assim, não, porque o clube tem muito ativo. Qual é o ativo? O ativo do Palmeiras é o seu elenco, né?
que é o que dá liquidez. Aí eu acho que até que eu botei no próximo quadro, que é o Podemos ativo ver. intangível do Palmeiras é 971 milhões, que é muito ruim falar desse jeito, mas a grosso modo o valor do seu mercado, do seu elenco, tá? Se a gente botar tudo que o clube investiu, menos o que ele já descontou dos contratos, né? Tudo que ele investiu em direitos federativos, luvas e tal, não sei o quê. Teoricamente, que você poderia, se você vendesse o elenco inteiro do Palmeiras, o que você poderia conseguir. Mas não é isso, porque o mercado varia muito, enfim. Mas o que quer dizer que o Palmeiras tem um elenco valioso, vai ser esse elenco que você vai ter que usar para fechar essa conta e pagar o resto. Ou seja, vai ter que vender jogador. Traduzindo, é isso. Né? Aí você tem a dívida bruta, que eu botei aí, 2025, 1,1 bilhão, foi para 2026, 1,219 bilhão. E aí essa é a questão, né? As vendas orçadas até agosto, né? Então, quando a gente fala de 400 milhões no ano, era até agosto. A previsão do orçamento do Palmeiras era que fosse vendido até essa janela, todos esses jogadores. A presidente Leila já falou que titulares ela não pretende vender. Vai vender garotos da base, né? Jogadores eventualmente que não estão sendo utilizados. Até junho já eram para ser vendidos 200 milhões. Aí você vê, 200 milhões, vendeu 70, qual é a diferença? 130, qual é o déficit? 124. A diferença está aí. E aí você vai ter mais 200 de julho e agosto, que também não vão ser vendidos. Aí vão vender os garotos, né? Que já o UOL fez aqui matéria. Heitor, Felipe Tereza, enfim, estão tentando alguns jogadores. Será que vai ser O da suficiente para dar os Conceição. 400? É. É. Assim, Aí o que eu. você lembra que a gente fez o programa no início do ano achando que o Alan seria vendido no meio do ano, né? Porque ele tem tinha proposta Isso. firme de 30 milhões de euros. O Palmeiras decidiu segurar, então ele tem uma questão, porque vai vender no fim do ano. Fim do ano é outro tipo de janela, não é o principal da Europa, e você vai ter um fluxo aí de 6 meses. Então você vai ter que fazer alguma coisa, e essa operação. E o que eu ouvi também é assim: o Palmeiras tem um departamento de venda muito ativo que sabe fazer essas operações. Então, e outra coisa que eu ouvi, o PVC talvez tenha até informação mais completa, é que já teve gente do Palmeiras indo conversar com a Leila sobre o assunto, falar assim, olha, isso aqui é um quadro preocupante de um certo risco. Como é que tá, o que você está pensando e tal, e ela tem um bom controle, um bom administrador financeiro, que é o Cristiano Coller, certamente sabe exatamente a situação que a gente está dizendo aqui, mas tem uma questão para ser resolvida aí, que não sei se vai ser só com garotos da base. O Posso. PVC pode complementar aqui, enfim, mais informação do clube. Só antes do PVC, deixa eu só trazer que eu ouvi o Palmeiras a respeito do déficit já faz um tempo, mas vale trazer a informação do Palmeiras a respeito do tema, e ela é a seguinte: eu vou ler para não ter problema, tá? Que a prioridade do clube neste período é esportiva. Por isso a gestão tomou a decisão de manter seus principais atletas. O Rodrigo trouxe a informação, isso aconteceu. Flaco, Alan, enfim, propostas que o Palmeiras recusou por esses jogadores. E o entendimento é que, com eles no elenco, o Palmeiras está mais perto de conquistar títulos, além de ser o objetivo do clube, gerar incrementos de receitas, com premiação, bônus, patrocinadores, sócio-avante, bilheteria, entre outras. Em paralelo, estamos trabalhando em movimentações de mercado que não comprometem a qualidade do nosso time, que é isso, do time do Palmeiras, né? Tem o texto nosso time, e aquilo que a gente está falando, que o Abel falou também, de vender jogadores periféricos. Informação: a Leila Pereira foi, a senhora presidente, ela foi aconselhada a não contratar o Danilo, mas diretamente Uhum. aconselhada a não contratar o Danilo. E ela queria manter, queria fazer, enfim, ela é a presidente, a caneta é dela. PVC, por favor, vamos lá. A proposta que ela fez pelo Danilo foi pro. Como é que é o nome do novo investidor do Botafogo? Jesse Luma. GDA. GDA GDA Luma. Luma. GDA porque é a sigla do nome do Gabriel de. É o nome Alba. do empresário. Alba. Gabriel de Isso. Alba. Isso. Ela fez Isso. o Palmeiras, a informação que eu tenho é que a proposta foi feita para o Gabriel de Alba, porque o Botafogo passou a semana inteira dizendo não chegou proposta, não chegou proposta. O Botafogo ficou num vácuo de poder, né? Com o desaparecimento do John Textor. Onde anda John Textor, aliás? Com o desaparecimento do Textor,
ficou um vazio de poder, porque voltou o Sérgio Mello a ser o presidente do clube, o clube dizia, não chegou proposta nenhuma, mas chegou. Tanto que o Palmeiras confirmou depois que tinha feito a proposta de 28 milhões de euros, e dentro do clube, muita gente achou que o clube foi salvo pelo gongo, que foi quando escalou o Danilo para o 13º jogo, falou assim, graças a Deus não vai contratar o Danilo, por causa disso que você falou, Massinho, porque a Leila foi aconselhada a não comprar o Danilo. Eu continuo entendendo que a situação do Palmeiras ela é uma situação de atenção, mas que tem, por exemplo, atenção, inclusive do Nubank Park, sobre o jogo de quarta-feira em Assunção. Porque o fato de você manter o seu elenco para ter mais chance de ganhar a premiação, o que, do ponto de vista do que a gente sempre imaginou, do que precisa ser o mundo perfeito do futebol brasileiro, seria o certo. Só que o Flamengo não é o Real Madrid, o Palmeiras não é o Barcelona. Então o Palmeiras está numa situação de muita atenção. É desesperadora a situação? Não, ninguém disse isso lá dentro. Não é. Então, tem uma prioridade esportiva que pode se tornar um alerta, porque tem parcela nesse semestre para pagar de John Arias, de Andréas Pereira, de Vitor Roque e de Paulinho. E são parcelas altas. O que significa que cumprir os 400 milhões de reais da meta de vendas, uma meta alta, uma meta ousada estabelecida no orçamento, é importante chegar o mais perto possível dessa meta. E não tem nenhuma pista de que vai chegar. O Eduardo Conceição, que pode ser uma joia da base, não tem o valor de mercado do Hendrick e do Estevão. Então você não vai vender por 60 milhões de euros, que seriam 6 vezes 5, 300 milhões de reais, e aí cumpre o orçamento. O Palmeiras subiu um pouquinho dos 50 que eu estava calculando para 70 que o Rodrigo citou, porque o Gabriel Silva, que estava em Portugal, foi vendido. E aí entrou um dinheirinho. Um dinheirinho perto dos 400 milhões. Não é suficiente. Então, o ano do Palmeiras provavelmente vai fechar deficitário, a não ser que o Palmeiras ganhe, provável porque nunca aconteceu, ganhe o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. E aí a premiação pode fazer subir e ter um valor importante. Não é um alerta vermelho, bem. Não. Mas é uma situação de atenção. Perfeito. Bom, Para e ainda tem. complementar o dado do PVC, um número que a gente não botou aqui, no ano, o Palmeiras tem contas a pagar, ou seja, no período de um ano, 473 milhões. Esse contas a pagar é basicamente contratações. Por isso que ele está falando Isso. em parcelas altas, né? Que você tem para cumprir durante um ano. E é importante ressaltar também que é um elenco com média jovem de idade, né? São jogadores, acho que hoje, com exceção do Paulinho, né? Você pode, pela questão física e de saúde, você tem ali o Vitor Roque, tem outros jogadores, o próprio Alan, o Flaco, jogadores que você pode negociar. E ainda tem negócio em andamento, como o do Mikael, por exemplo. O Inter Miami sinalizou que vai cumprir a cláusula, vai fechar com o Mikael, mas o dinheiro só virá em dezembro. Então. Mas não é um valor exórbito, são acho que 6 milhões de dólares, uma coisa assim. Então, Não, podia acontecer um cenário assim, mas é que não depende do Palmeiras, né? O Palmeiras fez bons claro, negócios com 3 jogadores da base: Vitor Reis, Estevão e Hendrick. O Real Madrid, a informação que eu tenho é que o Hendrick vai ficar no Real Madrid nessa temporada. Mas digamos, o Real Madrid vende o Hendrick para Roma por 50 milhões de euros. Vai pingar um dinheiro no Palmeiras, mas não são 50 milhões de é isso. euros, né? Sim, Vitor sim, Reis, evidente. acho que o Vitor Reis talvez seja o negócio mais preciso. O Vitor Reis pode se virar, pode acontecer, dele virar o zagueiro mais caro do mundo. Aí vira um zagueiro vendido por 120 milhões de euros pelo Girona, pelo Manchester Grupo City, para o Paris Saint-Germain. Mas isso é o imponderável, né? Você não planeja isso. Não dá para gerir o clube pensando no imponderável, né? Inclusive, a questão das premiações, só para fazer uma ressalva, todos os clubes, em geral, fica entre 25% e metade ficam com o elenco, né? Então, nunca entra... Quando aparece o cheque gordo do presidente da Conmebol dando lá para o clube já pega e corta ali 40% pelo menos para dar pro... Calculo.
Eu calculo 40% entre impostos e premiações, Isso. entendeu? Entra um Entendeu? Então, líquido que é menor sim. enfim, é isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.